mais um Vlogmas. E o Vlogmas de hoje vai ser um Vlogmas um pouco diferente, um pouco de bate-papo com vocês. Pra contar, né, como que é e por que também eu me animo tanto aqui para as coisas de Natal, né? Porque aqui, assim, tudo fala pra você qual período do ano é. Então, é muito interessante ver essa diferença entre as nossas tradições, né, no Brasil e as tradições daqui. E principalmente aqui onde eu tô, que é no norte. E já começa por aí, assim, eu acho que já começa por aí a diferença entre... É bem grande a diferença. No primeiro ano até achei super estranho, porque pra gente, praticamente, o Natal em si, é o dia 24. Por mais que a gente espere a meia-noite e tudo mais, mas aquela animação, aquela magia é no dia 24. E aqui, não. É no dia 25. Então, pra mim, já foi um pouco estranho, assim, isso. Só que, pra dar um contexto pra vocês, pra explicar, né? Aqui já tem uma diferença, assim, fortíssima entre o sul da Itália e o norte da Itália. Porque o sul da Itália comemora como a gente, comemora na virada do dia 24 pro dia 25, o Natal. Então, pra eles, assim, é o normal. E pra gente aqui no norte é comemorado só o dia 25. Então, assim, não tem toda aquela coisa da ceia de Natal, tem o almoço de Natal. Então já é diferente. Então já tem essa diferença assim cultural entre o sul e o norte, que é assim, em tudo tem a diferença, existe a diferença entre o sul e o norte aqui. Então, até nisso também tem a diferença e tipo assim, todo mundo, né, vê falando no jornal e tudo mais, e tem também a diferença, muitas vezes, do clima. Porque aqui pra gente tá bem frio, e geralmente tá bem frio nos dias do Natal. É muito difícil nevar. Pra gente aqui é muito difícil nevar. Geralmente neva no início de dezembro, que eu até postei um vlog, vocês viram aí, era final de novembro, esse ano foi bem mais frio. E se prevê um inverno bem mais gelado do que os últimos e tudo mais. Mas, geralmente pra gente tá bem frio. E às vezes no norte a gente assiste, né, no jornal e tudo mais, no norte, no sul, muitas vezes o pessoal ainda tá, tipo, no mar, tomando banho de mar. E então tem essa diferença, assim, pra gente também. E outra coisa, assim, que eu acho muito interessante. Bom, agora falando da minha, né, experiência aqui no norte, porque no sul eu não sei como que é. Mas a diferença pra gente é que eu já notei, assim, logo de cara, que foi a diferença, né, do dia 24. Que dia 24 pra eles é um dia normal, um dia comum, nada assim, nada aconteceu, entendeu? Então já foi, assim, um impacto pra mim, porque eu achei bem estranho o dia 24, assim, ter nada, entendeu? Ter nada. Mas, do mesmo jeito que a gente faz a ceia de Natal, eles fazem o almoço. Só que esse almoço dura o dia inteiro, praticamente. Então, assim, você fica, né? Os italianos são conhecidos por ter, né, assim, abundância nos pratos e tudo mais. Então, a gente fica, assim, o dia inteiro praticamente sentado na mesa. Então, assim, por mais que não seja o jantar, né, que é farto e tudo mais, mas seja o almoço, que é diferente, a gente tem as entradinhas, então os antepastos. Geralmente a gente faz um primeiro prato e um segundo prato, só que tem que ter um intervalo ali. Então acaba que assim, a gente começa a comer meio-dia e meio, quando a gente tá assim, não tá atrasado, né? A gente começa a comer meio-dia e meio, mais ou menos. E aí a gente devagarinho vai. Eu lembro ano passado, se eu não me engano, não, ano retrasado. Porque aí depois vem o doce, né? A hora do panetone, de todas aquelas coisas doces, enfim, era 5:30 da tarde. A hora que a gente chegou na sobremesa. Era já 5:30 da tarde. E assim, a gente sempre comemora, geralmente com a família do Valentino, né? Então, somos em 7, minha cunhada, meu cunhado, sobrinho, o pai, a mãe dele, todo mundo e tudo mais. E às vezes depende assim de como tá organizado, porque geralmente a minha cunhada faz, né, um ano com a gente e um ano lá com a família do marido dela. A questão é essa outra diferença também. É que o dia 26 pra gente é um feriado, é dia de Santo Stefano. E o que acontece aqui digamos assim, uma extensão do dia do Natal. Então é como se a gente não comemorasse o dia 24,
Mas pra gente é uma extensão do Natal. Então vira Natal e Natal 2, entendeu? Então Santo Stefano vira Natal 2, porque tem um menu, tem toda uma preparação também, entendeu? Para este dia. E aí, por isso que todo mundo até comenta da questão do Sul e tudo mais, que eles começam a comemorar no dia 24 e acabam só no dia 26, porque o dia 26 também é feriado. Então, é um pouco mais longo, assim. Não que a gente aqui também não comemore, porque assim, no primeiro ano que eu cheguei e tudo mais, eu tava ainda assim, tudo, né? Meio assim. Mas depois a gente foi criando uma tradição de comemorar também, comemorar assim, né? Fazer uma coisa pequena, eu, o Valentino e tudo mais. Por quê? O menu é muito, assim, do Natal, né, e de Santo Stefano, pra eles, assim, é muito característico, né? Eles gostam das coisas que eles fazem e tudo mais, eu adoro também. Mas pra mim, Natal não é Natal se não tiver pernil. E aqui a gente não acha, assim, o pernil inteiro e tudo mais, mas acha, encontra pernil também, porque também eles comem e tudo mais. Então, a tradição é que no dia 24, o jantar do dia 24, a gente não espera até meia-noite, aquela coisa toda, até porque no outro dia, né? Geralmente é aqui em casa o Natal, então a gente, né, tem toda uma preparação e tudo mais. Mas a gente comemora, assim, a gente geralmente faz, né, o pernil e tudo mais. Então o jantar do dia 24, pra mim, tem o gostinho de toda forma brasileiro, que é pernil, arroz, eu faço creme de milho, às vezes, e tudo mais, tipo, as coisas brasileiras, mas também só pra gente. E aí, no outro dia, tem toda, né, aquela coisa, preparação e tudo mais. E aí, a outra diferença, que no dia 25 de manhã, geralmente é o dia que a gente abre os presentes. Então, é o momento em que a gente abre os presentes. Então, muitas vezes, a gente abre cedo, né, só eu e o Valentino, e muitas vezes a gente espera quando tá todo mundo. E aí, uma outra diferença, né? Os presentes são meio que telefonados. A gente não tem essa coisa assim de fazer a surpresa do presente. Meio que todo mundo meio que fala o que quer, entendeu? Porque aí eu acho de um lado legal e de um lado meio chato. Então, assim, o lado legal é que todo mundo ganha o que realmente queria, né? Então não tem aquela surpresa, mas todo mundo ganha o que queria. Mas também não tem, assim, aquela emoção do amigo secreto, entendeu? Que a gente tem, que é muito, eu acho muito divertido, porque vira um jogo, né? Vira um jogo, tentar adivinhar quem é e toda aquela coisa. E ninguém sabe o que vai ganhar também, né? Então, assim, claro, eu gosto de amigo secreto que seja, assim, legal, né? Tipo, todo mundo deu, né, o presente legal e tudo mais, então eu acho legal assim. Mas aí vira aquela coisa assim, que todo mundo, é meio sem graça porque todo mundo já sabe que vai ganhar, mas ao mesmo tempo é legal porque você pediu, digamos assim. Claro, a gente tem um orçamento, né, digamos assim, um budget. Claro que ninguém vai ganhar uma coisa muito cara e o outro vai ganhar uma coisa porcaria, digamos assim. Então a gente tem mais ou menos um nível assim. Mas agora a gente já começou a discutir, já tô com algumas coisas já que já estão, algumas já chegaram da Amazon até, que algumas a gente teve que pedir na internet. Então, assim, tá encaminhando, mas também quero ir no shopping e tudo mais pra ver algumas das coisas que eu vou precisar ir, e aí eu vou levar com vocês comigo também. Mas, que mais de diferença que tem? Além do ficar o dia inteiro, a gente geralmente, assim, né, se alonga aquilo, porque a gente fica o dia todo na mesa e tudo mais. Mas a outra tradição é que nessas pausas, digamos assim, entre um prato e outro, a gente tem o costume de ter jogos de mesa, né, de tabuleiro. Porque, tá muito frio lá fora. Então, por exemplo, é diferente da Páscoa, por exemplo, que geralmente a gente também comemora aqui em casa, na Páscoa. A gente geralmente faz churrasco e tudo mais. Depois eu converso com vocês sobre isso, né? Mas tudo bem. Mas assim, como na Páscoa é o início da primavera, tá esquentando lá fora, muitas vezes a gente sai, vai dar uma volta no jardim, olhar as cores, a gente fica lá fora, até porque minha cunhada tem um cachorrinho, então a gente leva ele lá pra fora e tudo mais. Só que nesse período tá muito frio, então o que a gente tem que fazer? Ficar aqui. A gente fica dentro de casa, então não tem muita atividade. Ou a gente assiste televisão, um filme, alguma coisa assim, mas o mais divertido é os jogos de tabuleiro. Então a gente joga bingo, que é uma tradição, a gente joga o bingo. E geralmente assim, tipo 10 centavos a cada um, uma coisa bem easy, bem tranquila.
só pra brincar mesmo, né? Pra depois ganhar moedinha. Então agora a gente já brinca, agora no último final de semana a gente tava brincando. Já começa a separar as moedinhas aí, guarda as moedinhas pra tômbola, que eles chamam aqui de tômbola, né? O bingo. Então, assim, é uma outra tradição também. E aí, geralmente eles ficam aqui até assim, o horário do jantar. Então, aí no jantar, por mais que tenha sobrado as coisas do almoço, mas como a gente acabou muito tarde, a gente janta também muito tarde. Então, 5h30 a gente tava comendo doce, então lá pras 8h30, quase 9 horas que a gente vai jantar, assim, alguma coisa. E, geralmente, minha cunhada e tal, eles gostam de coisas assim com, como é que fala? Tipo brodo, que é tipo caldo de galinha, então uma pasta assim, tipo um ravioli, uma coisa que é um pouco mais, digamos assim, tranquila, porque depois de tudo aquilo é muita coisa, né? E aí, assim, as tradições são essas, né? Assim, 2 dias. E aí, o dia 26 é quase uma repetição. Então, muitas vezes, o dia 26 a gente passa lá na casa do meu sogro, da minha sogra, ao invés de ser aqui. Às vezes a gente passa aqui, depende do ano, depende de como vai ser. E é igual eu falei, então a minha cunhada às vezes passa o dia do Natal com a família, né? Eles dividem por ano, cada ano num lugar, com a família do meu concunhado e o dia 26 com a gente, ou ao contrário, igual esse ano vai ser. Aí eu não sei se dia 26 eles vão pra lá, não sei como se eles se organizaram, mas esse ano, dia 25, é aqui com a gente, todo mundo junto. E agora, falando assim, né, das tradições, das coisas que a gente faz, porque assim, começam muito antes, né? Os mercadinhos de Natal, começa toda aquela coisa ali. Mas, para falar de uma das diferenças também, essa é muito, eu acho meio diferente também, que é a montagem da árvore. Eu monto a minha árvore muito cedo, né? Porque eu falo pra vocês, depois do meu aniversário, passou 15 de novembro, eu já tô assim, apta para montar, não me interessa, vou montar, eu coloco tudo, até porque eu acho que é pouco tempo depois, se montar muito tarde, é pouco tempo pra, né, tanto trabalho pra desmontar tudo logo de uma vez. Então, eu monto cedo, porque eu gosto de entrar no espírito natalino, esse período do ano é muito escuro aqui também, né, muito curto as horas do dia e tudo mais, então, quanto mais luzinha, pisca-pisca, as coisas tiver, mais animado a gente fica. Então, assim, aqui a tradição, pelo menos, assim, também tem essa diferença entre o sul e o norte e tudo mais. Eu sei do norte, que é a tradição deles, assim, das pessoas. Claro, cada um monta quando quer. Tem gente igual eu, mesmo sendo italiano e tudo mais, monta muito antes e nem aí, enfim. Mas a tradição é montar no dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada, se eu não me engano. Imaculada Conceição. E esse ano foi num domingo, né? Era feriado, mas esse ano o feriado foi assim, né? Engolido pelo fim de semana, mas tudo bem. E assim, a tradição é montar no dia 8 de dezembro e desmontar como a gente, né? Cada um pode, falando italiano. Cada um monta, né? Desmonta e monta no dia que quiser, enfim. Mas no Brasil, geralmente, a gente desmontava, né? Depois do dia de Reis, que é o dia 6. E aqui também é no dia 6, porque o dia 6 aqui também é feriado. É o fechamento, digamos assim, das festas. Então, a montagem no dia 8 e a desmontagem no dia 6. Porque é o dia da Befana, o dia da Epifania. A Befana, eu já expliquei pra vocês que é uma outra tradição aqui, justamente as meinhas de Natal, a gente não usa pro Natal aqui, igual nos Estados Unidos, a gente usa para o dia da Befana. Na verdade, assim, é uma coisa mais pras crianças e tudo mais, mas tem gente que faz, né, também, às vezes a gente monta aqui também, como a gente tem as meinhas penduradas na televisão, são os doces, não são presentes, são os doces que a Befana traz para as crianças. Então, as crianças boazinhas, que foram, né, boazinhas durante o ano, ganham todos os doces e tudo mais. E, né, o que eles falam que as crianças que não foram muito boas ganham carvão, um pedaço de carvão na meinha, que é o que a Befana trouxe. Mas essa aí eu não vou saber explicar para vocês, porque tem a diferença de uma festa, né, que era do cristianismo, e não sei, só sei que é feriado, porque é o dia da Epifania, e se diz que é o dia da Befana, né, que é a senhorinha que chega com a vassoura e tudo mais, e aí ela traz os doces, enfim. E é o período que
fecha, né, as festas, porque aqui pra gente tem essa diferença também. Geralmente no Brasil, o pessoal faz, né, assim, o feriado, né, as férias de fim de ano, entre, né, o Natal e o Ano Novo. Passou o Ano Novo, acabou. Aqui pra gente geralmente começa. Depende, claro, do dia que cai o Natal. Por exemplo, esse ano vai ser, se eu não me engano, uma terça-feira, uma quarta-feira, não sei. Então, por exemplo, a maioria, claro, lojas, supermercados, essas coisas continuam abertas e aí fecham só, né, nos dias. Aqui geralmente fecham de 24, depois do meio-dia até o dia 26. Então, as outras coisas continuam abertas, mas escritórios, fábricas, essas coisas, geralmente eles fecham. Então, tem férias de Natal, existe, né, as férias de Natal. Então, vai ser, acho que do dia 20, que é um sábado, até o dia 6, que é uma segunda-feira, se eu não me engano, dia 6 de janeiro, e aí dia 7 todo mundo volta a trabalhar. Então, tem essa diferença também, porque existe para quem trabalha, né, em escritório e tudo mais, essas coisas assim, que fecham, que não é loja e tudo mais, tem esse, né, realmente as 2 semanas de férias. Então, isso também eu acho muito legal, porque aí o que acontece aqui, né, as pessoas têm mais tempo e tudo mais pra curtir esse período realmente, o período natalino. Então, por isso que eu acho que existem tantos, né, a cultura chegou muito forte dos mercadinhos de Natal, que creio eu, são da tradição alemã, e aí, né, se espalhou por toda a Europa e tudo mais. São os mercadinhos de Natal, que vocês sabem que eu amo. Os mercadinhos de Natal tem, né, as casinhas de madeira, tudo mais, como fosse, eu acho que é uma reprodução, né, das casinhas de montanha, né, com neve e tudo mais, até tem umas que tem a neve fake em cima e tudo mais. E aí elas vendem, porque assim, eu acho que a tradição, pelo que eu entendi, a tradição começou como assim, sendo um mercadinho para o pessoal comprar presente de Natal. Porque vendem muito, como é que fala? O Glühwein, que para nós a gente chama de vin brûlé, que é um quentão, mas eu achava que era quentão igual do Brasil, mas minha mãe me falou outro dia que o quentão do Brasil é feito com pinga, se eu não me engano, e o quentão daqui é feito com vinho. Então, por isso que é vin brûlé. Porque é o vinho com todas as especiarias dentro, canela, blá, 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 todas aquelas coisas ali. Então, vende isso, vende fritela, aí vende, é muito, muito comum vender o bretzel, que é alemão, né? Então, assim, a tradição, creio eu, que veio de lá, mas se espalhou por aqui. E aí a maioria começa do final de novembro, que é quando o pessoal aqui começa a animar, né? Igual eu falei, tem muita gente que já tá decorando e no final de novembro e tudo mais, não espero dia 8. E vai até o dia 6, geralmente. Os últimos, porque é o que fecha as festas. Então, eu acho legal que mesmo quem, assim, tá trabalhando durante esse período e tudo mais, tá ocupado, não tem tempo para ir nos mercadinhos, né? Tem ali as férias de Natal para poder aproveitar essas coisas, né? Ir com os filhos. Opa, tinha bloqueado aqui. E com os filhos e tudo mais. E curtir essas coisas também. Então, eu acho bem divertido isso também. Que mais? Claro que, assim, muita coisa hoje em dia com a internet, né, com isso tudo, veio também muita coisa da cultura americana, né, do que o pessoal faz, das meinhas de Natal, das casinhas, igual eu falei pra vocês, a gente vai fazer também, eu já comprei minha casinha, porque é da IKEA, então a IKEA tem praticamente no mundo inteiro, então as casinhas de gingerbread, né, de biscoito de gengibre, que não creio que fosse uma tradição daqui, veio também com essa, né, a onda da internet, que tem no mundo inteiro, né, e todo mundo vê e tudo mais, e acha legal. Outra coisa também é a coisa do elfo, que eu vi que até uma colega do Valentino, né, da empresa de antes fazia, que faz, né, que ele me mostra às vezes as coisas que ela posta, é muito bonitinho que ela faz para as 2 filhas dela, que ela coloca o elfo, né, que também isso é uma cultura da cultura americana, o elf on the shelf. Cada dia o elfo aparece em um lugar da casa, e aí a criatividade dos pais, né,
Cada dia o elfo aparece em um lugar da casa e aí traz, às vezes, um presentinho, um chocolatinho, uma coisa assim. Então é muito bonitinho isso também. Outra coisa que eu acho muito divertido, e pior que esse ano a gente, assim, não comprou e acabou virando uma bagunça e tudo mais, a gente não escolheu, foi o calendário do advento. O calendário de advento também, aqui tem de todo tipo que vocês imaginarem, de todas as coisas, assim. Tem de chocolate, tem de produto de beleza, e assim, de todos os preços também, né? Tem calendário do advento, igual que eu vi, da Jo Malone, que é o das velas, né? Da marca inglesa. Tipo assim, se eu não me engano, era tipo 600, 700 euros um calendário do advento. Meu Deus! Então, assim, tem de todo o preço, dos chocolatinhos baratinhos da Action, por exemplo, aos mais tops e legais do mundo. Então, assim, tem muita tradição, muita coisa. Por isso que eu acho que o pessoal também se anima muito aqui, porque tem muita coisa pra fazer. Tem os mercadinhos de Natal pra ir. Tem outra tradição também, pelo menos aqui pra gente, é que no início eu achava bem estranho, porque a gente, né, quando vai no Brasil, você compra o presente, te pergunto, é pra presente, você quer que embala e tudo mais, então eles embalam as caixas, as sacolas, bem bonito e tudo mais. Aqui, a diferença, as lojas não embalam, é muito difícil as lojas embalarem pra presente. E algumas têm até, dá pra ver que eles deixam a estação de embalagem de presente e tudo mais, só nesse período do ano também, porque se for em outro período é muito difícil. E você paga, tudo você paga aqui. Inclusive, assim, eu já mostrei pra vocês várias vezes, porque no período normal do ano você vai numa loja, o saquinho, né, aquele de papel da loja, você paga. Então é 10, 15 centavos, depende da loja, 20 centavos. Então a grande maioria paga. Então, assim, eu tenho a minha bolsa reutilizável e tudo mais. Quando eu vou no shopping, em toda loja, você vai e coloca na bolsa reutilizável. Mas, enfim, porque assim, parece bobo, né? Mas cada loja que você vai, 10, 15 centavos, já deu o preço de um café, né? Que eu vou tomar um café ao invés de pagar, sendo que a minha bolsa reutilizável custou €1, 1,50, se eu não me engano. E que eu vou utilizar ela por muitos e muitos anos ainda, porque ela tá ótima. E eu tenho, se eu não me engano, eu tenho duas, eu acho, da Primark, que são bem grandes, então tá ótimo pra usar. Mas, as lojas não embalam pra presente. E quem embala, paga. Mas a tradição aqui, a outra tradição é isso. A gente, outra coisa também que eu vou mostrar pra vocês nos vlogs, quando, né, eu comprar todos os presentes e a gente for sentar pra embalar. A tradição pra gente é sentar pra embalar os presentes e escrever os cartões, porque isso faz parte do presente. Não é só assim, chegou, colocou lá embaixo da árvore, pronto, o pacote tá ali, entendeu? A gente gosta de, né, colocar um papel de presente. E aí, assim, tem opções e milhares de tipos e coisas, de jeitos diferentes de papel de presente. Tem, assim, com o Papai Noel colorido, de papel, né, cartão, assim, que é o que a gente usa, a gente gosta daquele porque é reutilizável, porque alguns daqueles, reutilizável não, é reciclável, porque alguns daqueles são, assim, muito plastificados, né, pra ficar bonito a caixa, e aí eu não gosto muito, porque, né, é sempre melhor usar um de papel que dissolve, digamos assim, mas aí a gente, igual eu quero ir na Action não, na Tiger, pra comprar os laços, né, as fitas pra fazer os laços também. E aí a gente escreve o cartãozinho e pendura. Então, assim, tem todo sabe? E assim, a gente gosta bastante de fazer também, porque é um momento da gente junto, que a gente senta, né, ali pra fazer, pra dedicar ao presente da pessoa. Então, eu acho bem legal isso. E a gente coloca música de Natal, a gente acende a nossa lareira. Então, assim, é um evento, entendeu? Então, isso eu acho também bem legal, porque você dedica aquele tempo, né? Principalmente hoje em dia, que muita coisa, igual eu falei pra vocês, chega da Amazon, chegou o pacote e tudo mais, tá ali, então, sabe? Então, tem aquela dedicação ao presente da pessoa, então isso faz parte também. E o que mais? Eu tô aqui sentada assim, falando e conversando com vocês. Não tem roteiro, não tem nada, então eu espero ter falado quase todas assim as tradições que a gente tem aqui, as diferenças, né, entre o Natal no Brasil e o Natal aqui
Também amo Natal brasileiro, nosso amigo secreto, o salpicão, todas as coisas assim da nossa tradição que acaba que eu não sei fazer. E então, assim, muitas coisas eu não como porque eu não sei fazer. E assim, a gente ainda não teve a oportunidade de passar um Natal no Brasil, depois, né, que eu vim pra cá, depois que a gente casou e tudo mais. Então, assim que der, a gente vai também, né? Que é um período também bem complicado, né? Igual eu falei pra vocês, porque por mais que o Valentino saia, né, de férias e tudo mais, as passagens nesse período do ano são, assim, exorbitantes. Então, a gente prefere em outros períodos do ano que custa menos, é claro, e tudo mais. Mas também, além de passar o Natal no Brasil, quero muito que a minha família também tenha a oportunidade de vir passar o Natal aqui para experimentar todas essas coisas e tudo mais. Mas eles têm medo do frio, né? Que eu conheço. Então, assim, também não é meio complicado por causa disso, porque eu sei que eles morrem de medo do frio e nesse período do ano realmente aqui faz bem, assim, bastante frio. Claro, janeiro, que é mais gelado, mas ainda assim, para um Mato Grossense, né, que sai dos 40 graus de dezembro lá, para chegar aqui nos 5, 4, tem dia -2, então assim, é isso aí. Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, eu conversando, batendo um papo aqui com vocês, contando mais ou menos como que é. Se vocês tiverem mais alguma pergunta de alguma coisa, né, que vocês querem saber, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!